Só quem é do vlog sabe. Hello, vlog! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, muito melhor agora, porque eu finalizei todas as pendências que eu tinha para esse final de ano. Já entreguei publicidade, trabalho que tinha que finalizar, vídeos UGC, que são tipo vídeos que eu produzo direto pra marca, pra postar na página deles, não necessariamente na minha. Ou seja, tô levinha para fazer aquela faxina, que agora seria o momento de fazer a faxina em casa, desfazer de coisas, aquela faxina geral do final do ano, que eu já fiz, adiantei minha vida, né, fiz, inclusive eu gravei aqui, se você não viu esse vídeo ainda, esse vlog tá bem legal. Só que depois daquele vlog, eu continuei desfazendo de coisas, doando coisas, e eu não sei se isso é uma prática brasileira ou universal, mas essa faxina no final do ano eu acho muito importante pra gente começar o próximo ano bem levinha, sabe? Mas a principal faxina que eu amo fazer no final do ano é em mim mesma. É o destralhe mental, corporal, facial, tanto interno quanto externo. Então é aquele momento que eu tiro também pra cuidar de mim. E esse ano eu percebi isso, que eu não fiz nenhum dia de spa, mas eu tive pequenos momentos de banho premium, de autocuidado, que é uma coisa que eu prezo muito na minha rotina, mas esse dia dedicado de spa day eu não tinha feito, obviamente não gravei nada sobre isso, então é o nosso momento, te convido para fazer comigo essa tarde, ou uma horinha que você tenha para fazer o seu spa day. Eu gosto de fazer uma listinha, tipo um checklist, assim, das coisas que tem pendentes para eu fazer, o que eu gostaria de fazer no meu dia de spa. É aquele dia que eu não vou ter nenhum peso na consciência de estar relaxando, de estar só existindo, e é realmente um dia dedicado ao meu destralhe, tanto mental quanto físico, corporal. Então eu faço coisas tanto estéticas, né, como depilação, tiro o buço, enfim, o geralzão, quanto também mentais. É o dia que eu paro mesmo para refletir sobre o meu ano, sobre as coisas que eu quero fazer no próximo, mas nada muito demorado, sabe? É aquele momento mesmo de você parar, tipo, respirar, desconectar um pouco de redes sociais, de celular e fazer coisas em casa. Tipo, hoje, por exemplo, eu quero fazer um bolinho à tarde. Então eu coloquei aqui na minha lista isso que eu quero fazer e eu vou deixar essa lista na descrição do vídeo, caso você queira copiar ou você queira mudar alguma coisa também, fique à vontade. Vai de acordo com a sua rotina, porque eu sei que nem todo mundo tem um super tempo, mesmo no final do ano, mas seria interessante sim você separar algumas horinhas para fazer esse momento dedicado a você, para começar um ano muito mais leve, muito mais consciente das coisas que você quer fazer e muito mais grata também pelas coisas que você já fez, que você conquistou desde o início do ano para cá. Aí, para facilitar a minha própria vida, eu já separo tudo que eu vou usar, porque quem trabalha no meu spa sou eu. Pego também a minha melhor toalha mais cheirosa. Essa aqui tá lavadinha, cheirosinha. Então são assim, itens selecionados. Seleciono produtos de cabelo que eu quero testar, coisas que eu uso em ocasiões especiais. Esse é o momento especial para usar essas coisas. E pro meu pós-banho eu vou usar um roupão, mas poderia ser tipo um pijama ou uma roupa confortável também, ou uma roupa super arrumada, depende do mood. Como hoje tá frio aqui em Portugal, eu quero usar esse roupão que é mais fofinho, é mais cozy, é bem herdeira, que é a vibe que eu quero sentir no dia de hoje. Então bora pra lavagem desse cabelo, que por sinal tá muito embolado. E quando ele tá assim, eu preciso desembaraçar antes, e hoje eu usei essa recarga da Novex, um pouquinho de água, desembaracei ele completamente, deixei uns 5 minutinhos antes de lavar e fui pra etapa de lavagem. Comecei a minha lavagem com esse scrub energizante da Kerastase e eu amo scrubs para couro cabeludo. Em seguida, shampoo de tratamento, e hoje eu escolhi esse da Eudora, que é hiper cheiroso. Tem pouco tempo que ele entrou na minha rotina e eu já devo ter usado umas 4 vezes. E pra finalizar, eu usei a máscara de tratamento da Eudora também, da mesma linha do shampoo, e eu senti que ela derrete o cabelo. É o tipo de máscara que eu adoro, primeiro por ser muito cheirosa e por ter esse efeito de nutrição super intenso. Eu não sei no banho de vocês, mas no meu é indispensável o sabonete em barra. Mesmo que eu use sabonete líquido depois, eu sempre começo a limpeza com o sabonete em barra, porque eu sinto que ele dá aquele cheirinho pós-banho gostoso, sabe? Em seguida, esfoliação corporal, já preparo a minha pele para depilação e esse é meu scrub favorito do momento. Depois aplico a espuma em todas as áreas que eu quero depilar e essa espuma ajuda muito para quem tem pele sensível e uso também essa Gillette, que é a melhor Gillette que eu já usei. Pra fechar esse banho premium, eu usei esse gel douche da Ritos, que é muito cheiroso e eu gosto sempre de finalizar com ele porque o cheirinho fica na pele por muito tempo.
como eu depilei as axilas, eu vou usar só um hidratante sem cheiro mesmo, como meu desodorante. E no colo eu vou usar uma dessas barras de massagem da Lush. Eu escolhi hoje a de coco, que é muito cheirosa. E, gente, esse é um produto que eu tô, assim, apaixonada por ser muito diferente. É uma loção hidratante em barra. E conforme você vai passando, ela vai derretendo na sua pele. Pra deixar a pele sedosa e fixar esse cheirinho o dia todo, eu finalizei com um pó corporal, que também é da Lush. Na verdade, tem 3 aqui dentro. Eu fiz a minha misturinha de cheiro e vou aplicando nas partes que eu quero deixar com esse efeito mais sedoso. Vou começar pelas sobrancelhas, que já estavam pedindo socorro, e retiro somente os pelinhos que estão fora da linha da minha micropigmentação. Falei aqui há um tempo atrás que eu tinha vontade de retirar minha micropigmentação, mas hoje em dia eu já consigo lidar e consigo também mexer nela com maquiagem, então não vejo mais tanta necessidade assim. No restante do rosto, eu uso essa maquininha que pra mim foi mudança de vida. Qualquer depilação que eu faça no rosto me dá muita alergia, minha pele é bem sensível, então essa maquininha é a única coisa que eu uso e não irrita de forma alguma. Já me sinto mais leve. Tirei 1 quilo de pelos do meu rosto é bem peludinho. E eu gosto de tirar com aquela maquininha que eu mostrei, porque ela não irrita. Eu já tentei tirar com linha, já tentei fazer aquele dermaplaning, mas minha pele ficou toda empolada, então eu não faço mais isso. Agora eu vou fazer um skincare, mas antes eu vou passar um olhinho nesse cabelo. E, gente, eu usei aquela linha da Eudora, eu escolhi a linha da Eudora hoje, que inclusive eu fiz uma publicidade com eles lá no Instagram. Mas essa recomendação aqui não é publicidade, tá? Eu estou apaixonada nessa linha e no cheirinho dela. Eu vou colocar até o óleo da mesma linha, aproveitar que eu já usei o shampoo e a máscara, porque ele é muito cheiroso. E o que me deixa mais feliz é que tem ele no Brasil. E eu sei que a maioria de vocês está no Brasil. Quem tá em Portugal, vamos orar para eles trazerem para cá, porque eu só tenho agora esses produtos aqui. Quando acabar, acabou também. Eu não vou ficar economizando de usar, não. Vou deixar o cabelo aqui, enquanto já faço um skincare bem rápido também. Vou aproveitar para usar esse negócio aqui, ó, que eu não usei ainda, que é um rolinho para os olhos. E também nesse momento de skincare e finalização, vou respondendo algumas perguntinhas, porque eu coloquei caixinha lá no Instagram e também coloquei um post aqui pedindo para vocês deixarem perguntas para respondendo nesse vídeo ao longo dos vlogs também, porque aí vocês vão me conhecendo mais e eu vou conhecendo vocês. Gente, isso aqui é gostoso, hein? É geladinho assim na ponta. Vou tirar as olheiras, que eu estou com bastante. Eu vou colocar esse negocinho aqui também, ó, com ácido hialurônico. Eu tenho vários aqui desses pads, mas eu confesso que eu quase não uso essas coisas de máscara, porque tem que ficar mais um tempinho. Eu gosto de colocar mesmo skincare e sair. Mas nesses momentos de spa é pra tu puxar tudo que tem lá do fundo do baú, que você não tem tempo de usar. Nossa, que bonitinho. Ah, menina, eu postei isso aqui lá no Instagram, né? O povo veio perguntar. Só quem é do vlog já sabe que é aquele pó corporal que eu comprei da Lush, que é assim, ó. Eu coloquei aqui também nos shorts. Eu misturei eles aqui dentro, sacudi, coloquei a esponjinha, eu comprei esse potinho aqui online. E agora eu tô usando, eu tô gostando muito de usar pra dormir, porque é bem cheirosinho, sabe? Bem docinho, cheirinho gostoso. E também gosto de colocar na axila, no pescoço. Ele, ao mesmo tempo que tira um pouco o glow, pra quem não gosta de glow, eu amo glow, eu amo tanto glow quanto pele sedosa, então pra mim tanto faz. Mas eu acho que depende muito da ocasião. Então, por exemplo, hoje eu coloquei aquela barra de massagem que é mais oleosinha, óleo de coco, que ela tem, é muito cheirosa. E coloquei um pouco desse pó pra deixar a pele veludada, mas sem tirar tanto o glow. E eu tô adorando, gente. Fica lindo também na minha penteadeira, parece que eu sou uma princesa. Hoje eu vou usar esse sérum aqui, da Beauty of Joseon, que é o Revive Serum, de ginseng e snail, assim, mucina de caracol e ginseng, que eu acho que é uma raiz. Eu tenho também esse toner aqui de ginseng, então eu vou colocar ele por baixo logo, porque é meio que uma combinação, são da mesma linha. E eu gosto de usar o toner assim, ó, coloco na mão e depois eu vou só pressionando e espalhando, porque quando coloca no algodão, eu sinto meio que o algodão absorve demais, sabe? Não é errado, mas eu prefiro colocar assim. E aí agora eu venho com o sérum. Assim. Então, vamos responder perguntinhas. Já vou começar com essa aqui, porque é uma pergunta que eu tenho recebido bastante. E eu não sei se é porque
Já está na época de pensar sobre isso, não que exista uma época, mas assim, é muito fases, né? Tu tem fase que tu vai pra festa de 15 anos, aí tem várias festas de 15 anos. Você tem fase que vai pra muitos casamentos, pra muitos noivados, e agora tem a fase dos filhos, né? Porque na minha idade, a maioria das pessoas já pensam em ter filhos ou já tem filhos. E eu recebi aqui essa pergunta: pensa em ter filhos? Amando seu conteúdo. Muito obrigada, meu amor. Então, gente, há um tempo atrás eu ficava muito na dúvida se sim ou se não. E não que eu não tenha dúvida ainda, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas eu acho que hoje eu tô mais inclinada pra sim do que pra não, sabe? Eu tô mais assim, tipo, pensando mais nisso, mas ao mesmo tempo não é algo que eu penso pra agora, assim, eu não penso em engravidar agora, em ter um filho agora, porque eu acho que eu tenho que trabalhar muita coisa mentalmente, na minha rotina, não que eu tenha que ser perfeita antes de ter um filho, eu acho que preparação, na verdade, nem é possível, porque você nunca vai estar preparada para gerar um ser humano, para criar um ser humano. Mas eu acho que tem muitas coisas que eu quero trabalhar em mim antes, sabe? Pra eu não ser tão egoísta, pra eu ser o melhor que eu puder ser, mesmo sabendo que eu também vou errar, vou falhar. Mas é uma coisa que eu tenho conversado até com a minha terapeuta também sobre esse assunto, porque maternidade é doação, gente, não tem como. Então, envolve muitas coisas, a vida muda totalmente. E cada caso é um caso, não tem como você se espelhar em uma pessoa, porque a maternidade dela pode ser maravilhosa, da outra pode ser não tão boa. Tem gente que ama, tem gente que não gosta. Então, assim, é um universo muito complexo. Mas eu posso dizer pra vocês que sim, eu penso hoje em ter filhos, mas não é algo que eu almejaria pra agora. Penso em viajar pra outras culturas ano que vem? Sim, penso muito o tempo inteiro. Pra vocês saberem aqui, vocês que são minhas bestes, porque quem é do vlog, cara, é muito engraçado, que às vezes eu posto coisa lá no Instagram, né? E aí quem é do vlog fala, só quem é do vlog sabe. E é bem essa relação que a gente tem mesmo, vocês vão saber absolutamente tudo da minha vida. E uma das minhas viagens dos sonhos é Japão. Tipo assim, é minha e do meu marido, né? A gente tem muita vontade de ir pro Japão. É uma cultura totalmente diferente da minha. Eu acho que eu vou entrar assim em êxtase, sabe? Quando eu estiver lá. Então, é uma viagem que eu pretendo fazer. Não sei se pro próximo ano já vai ser possível, mas quem sabe aí no futuro estejamos no Japão vlogando 3 horas de vlog. Quero ver se vocês vão assistir. A Aline perguntou: qual base você usava aqui no Brasil antes de usar a Dior? Qual cor e marca? A cor eu não lembro bem, mas a base que eu usava era da Ruby Rose, Fios Mood, e eu amava aquela base, tanto que eu trouxe 6 pra cá, achando que eu não ia encontrar nenhuma perfeita aqui. E aí acabou que quando eu cheguei aqui, conheci, né, Dior. E aí depois disso, nunca mais saí dela. E até porque também todas as minhas 6 bases que eu trouxe acabaram, tá? Eu usei todas as bases. A Luffy perguntou: gosta da sua vida em Portugal? Tem muita diferença pro Brasil? Gosto muito e sim, tem muita diferença pra mim, porque eu sinto que aqui, eu já até falei isso no outro vlog, as coisas são mais tranquilas. Como que eu vou explicar? Não é que não aconteçam as coisas, tem muito estresse, não retira o estresse. O ritmo das coisas são mais lentos, são mais tranquilos, então essa questão do trabalho que eu até mencionei também, por exemplo, que dependendo da sua área também, se você trabalha, tem áreas que são mais puxadas, né? Mas, por exemplo, a área do meu marido que é área de tecnologia, é de segunda a sexta, chega a sexta, dá o horário, todo mundo fecha e vai viver sua vida no final de semana, sabe? Eu sinto que aqui as pessoas conseguem meio que respirar e viver. Mas isso, lembrando, é algo muito pessoal, porque como eu falei, tem pessoas que têm rotinas mais corridas aqui, pode ter uma opinião totalmente diferente da minha. Pra quem gosta de badalação, de festa, de bababá, talvez não seja o lugar perfeito, ou talvez enjoe fácil daqui, porque eu acho que o Brasil é muito mais badalado, é muito mais agitado, sabe? Se você é uma pessoa agitada e gosta de coisas agitadas, talvez você sinta um pouco no início. E eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de adaptação aqui por conta disso também. O que achou mais difícil na sua adaptação em Portugal? A comida, sem dúvida alguma. Bia, a comida é ruim? Claro que não, a comida aqui é ótima, mas gente, eu sou apaixonada por comer, então eu tenho uma relação com a comida muito forte. A comida é muito diferente, assim, não vai ter aquele temperinho brasileiro, aquela coisa, até porque eu não tô no Brasil. E eu lembro que logo quando eu cheguei, acho que tinha tipo um mês assim, achei tipo um restaurante brasileiro que vendia pastel, brigadeiro, gente. Aquilo ali pra mim foi o ápice, assim, tipo, fiquei muito feliz, eu quase chorei, vocês não estão entendendo. A Gabi mandou uma dica pra quem quer muito começar na internet, mas tem muita vergonha e medo. A minha dica é, vai com medo mesmo, e outra, ninguém se importa. Eu era muito insegura, eu tinha muita vergonha, pasmem, eu era tímida. E não é que eu deixei 100% de ser tímida, mas hoje eu me considero uma pessoa mais desenvolta porque eu comecei. Se eu não tivesse começado, eu ia ainda ficar com medo, ia ficar preocupada do que vão achar, e no fim das contas, como eu falei no início,
ninguém se importa. Porque eu sei que às vezes as pessoas mais próximas, quando a gente tá começando assim na internet, ficam, ah lá, quer ser blogueira, ah, não sei o quê. Eu também já passei por isso, mas ao mesmo tempo, eu não acho que as pessoas têm poder sobre mim. Hoje eu consigo entender isso, né? As pessoas não têm poder sobre mim ou sobre o que vai dar certo ou vai dar errado na minha vida. Quem tem esse poder é Deus. Então, por mais que as pessoas duvidem, debochem, eu acho que no final das contas diz muito mais sobre elas quererem e não terem coragem do que sobre você. Então, quando você tem essa mentalidade de que ninguém na verdade se importa, você começa. Eu tinha, sei lá, 200 seguidores no meu Instagram quando eu comecei. E fui falando sobre cabelo e compartilhando as coisas que eu tava fazendo no meu cabelo, porque na época eu tinha cortado bem curtinho. Tinha cortado não, né? Eu fui num salão que eu pedi pra cortar de um jeito, ele cortou aqui, deixou eu loura ovo. Acho que eu já contei essa história aqui 1000 vezes. E eu tava desesperada, porque eu queria que meu cabelo crescesse, e o bicho não crescia de jeito nenhum. E nessa época a gente entrou no módulo de terapia capilar, na grade de estética. E eu dei tudo, meu amor. E aí eu compartilhava também no Instagram com os meus 200 seguidores, e aos poucos foi crescendo. A Júlia perguntou, Bia, quanto tempo você tem silicone? Já tinha algum volume ou nada? Por que decidiu colocar e como foi o pós? Então, já tem 4 anos, eu coloquei acho que em 2021, e eu tinha muito pouco peito. Não vou falar que eu não tinha nada, tipo assim, mas era bem pequenininho, sabe? E não que eu desgostasse, mas eu achava bonito o peito grande, peito redondinho, sabe? Durinho, e o meu tinha formato meio que de gota. Então, sempre foi uma vontade minha, e aí eu lembro que no ano novo de 2020 para 2021, eu falei assim, cara, eu vou colocar. E já movi céus e terras, eu tinha um dinheirinho guardado também, que eu tinha juntado. Eu não sabia exatamente com o que eu ia usar e eu usei pra isso. Então, em janeiro já fui fazer todos os exames, já me organizei. Em fevereiro já estava fazendo a cirurgia. E o meu pós foi, assim, tranquilo. Teve uns dias que foram mais tensos. Teve uns primeiros 2 dias assim, que foi mais tenso, porque parece que tem uma pessoa em pé em cima de você, sabe? Assim, no teu peito. É uma pressão muito forte. E quando eu tirei também o sutiã cirúrgico, eu parecia que ia desmaiar. Tipo assim, é uma sensação muito estranha. E de você se olhar no espelho e falar, meu Deus, o que eu fiz? Eu acho que todo mundo passa por esse arrependimento quando tira o sutiã cirúrgico e se vê pela primeira vez. Porque imagina, eu tive a minha vida ali toda sem nada. E depois eu tô com 2 bolas assim. E no início fica bem artificial, sabe? Então eu estranhei um pouco no primeiro dia. No segundo, terceiro já estava amando, mas eu tive dificuldade pra dormir nos primeiros dias, o que foi muito chato. Foi muito chato. Teve um dia que eu até chorei, porque, tipo, tu tem que dormir sentada o tempo todo. Mas não me arrependo, depois disso foi tranquilo, vida normal, minha cicatrização também foi super tranquila. E eu fiz com o Dr. Rogério Figueira, no Rio de Janeiro. A Lá perguntou, já senti vontade de cortar o cabelo curtinho? Gente, é uma vontade que eu quase não tenho, mas ultimamente eu tenho pensado mais, não pra agora, mas eu acho que quando eu adentrar no universo de maternidade, eu vou querer fazer um corte diferente, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer aquele corte que tem franja, é um corte mais redondo, mas ao mesmo tempo eu não queria tirar tanto comprimento. Conversando com o Lucas, que é quem corta meu cabelo aqui, ele falou que vai ter que tirar um pouco do comprimento pra fazer esse arredondado, sabe? No cabelo. Mas não é algo que eu penso pra agora, não. Não sou tão radical assim. A Ângela mandou, faz um encontrinho quando for ao Brasil, precisamos te conhecer, mas é óbvio que eu vou fazer encontrinho com vocês. Tem muitas seguidoras do Brasil que sempre me mandam mensagem, e uma das coisas que eu preciso fazer nesse tempo que eu for, porque já tem 3 anos que eu não vou ao Brasil, tá? Então eu sei que vão ter muitas coisas pra fazer, mas uma dessas coisas é encontrar vocês, marcar alguma coisa pra gente fazer também. Então, sem dúvidas, é uma coisa que tá nos meus planos. Não sei se no próximo ano eu consigo ir, mas se eu for, eu já aviso pra gente se organizar e se encontrar, tá bom, gatinhos? A Débora mandou, fala como começou sua trajetória como influencer e como migrou para o YouTube. A gente tava falando disso agora. Eu comecei na internet despretensiosamente, eu acho que como a maioria das pessoas no passado. E foi mesmo assim, compartilhando coisas de cabelo que eu tava fazendo no meu cabelo desesperadamente pra ele crescer. Fiquei, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Por incrível que pareça, cresceu mais quando eu cheguei aqui, fui compartilhando a evolução do meu cabelo. E eu comecei a fazer cronograma também, que foi uma coisa que assim, transformou meu cabelo. Eu já falei disso em outros vídeos. Mas o YouTube é algo desse ano e foi a minha surpresa de 2025, na verdade, gente, porque tô no YouTube há mais tempo? Tô no YouTube há mais tempo, mas eu não tinha frequência de postagem aqui. Então eu aparecia, sumia, porque o meu foco mesmo era muito o Instagram, sabe? E aí esse ano, em agosto, pra ser mais precisa, eu comecei a focar aqui no YouTube e a compartilhar minha rotina, a compartilhar vlogs da minha rotina.
Também, assim, sem esperar muita coisa, mas já tinha aquelas minhas amiguinhas lá do Instagram que vinham pra cá e sempre mandavam mensagem: Mia, grava mais vlog, compartilha mais sobre sua vida e tudo mais. Eu ficava pensando, cara, o que eu vou compartilhar da minha vida? Não tem nada de muito interessante. Mas tá bom, vou compartilhar o que tá acontecendo, o que eu gosto de fazer. E surpreendentemente tem sido muito, muito, muito bom. A gente já tem uma comunidade aqui, eu faço questão de ler todos os comentários, de estar sempre vendo o nome de cada pessoa pra conhecer. Tem gente que eu já sei que, tipo, vai estar todos os vlogs ali, tem umas que chegou um pouquinho depois, mas estão sempre ali também. Então, esse senso de comunidade que o YouTube tem é muito diferente de outras redes sociais e é algo que eu tô amando também. Eu sinto que eu tô mais próxima de vocês, eu sinto que eu sou 100% eu que vocês veem no vlog. Sou eu, sabe? Assim, tipo, sem tirar nem pôr. E o Instagram, ele meio que cria uma barreira maior, porque eu acho que as coisas lá são mais plásticas, assim, são mais estáticas do que no YouTube. No YouTube, as pessoas pedem por vídeos maiores, no Instagram as pessoas não têm paciência nenhuma para ver vídeos grandes. Então, essa troca que a gente tem aqui é muito mais profunda do que lá no Instagram. Eu tô amando essa fase de fazer vídeos e ano que vem se preparem, porque terão muitos vídeos aqui. A Fê mandou: Oi, Bea, além do trabalho com a internet, você possui atualmente outra fonte de renda em Portugal? Acabei de chegar, mas gosto muito do canal. Oi, Best! A Fê faz parte do nosso grupo de membros, as BAFFs. Mas respondendo a pergunta da Fê, não, atualmente eu trabalho apenas com internet. Eu sei que apenas é muito pouco, porque são muitas redes sociais, são muitas informações ao mesmo tempo, mas é um trabalho que eu amo fazer. E atualmente eu trabalho realmente apenas com internet em todas as redes sociais, tanto quanto TikTok, Instagram. E recentemente eu criei também o grupo de membros aqui no YouTube, ao qual você faz parte, muito obrigada. Mas só explicando pra vocês como funciona, não é que eu prive conteúdos lá, tipo assim, você só vai ter esse conteúdo se fizer isso. Mas é mesmo como uma expressão de gratidão para quem também apoia o canal dessa forma. Então, eu vou colocar conteúdos extras lá, mas totalmente diferentes dos conteúdos daqui. Aqui vai continuar tendo vlog, que é o forte do canal, mas lá eu vou colocar conteúdos de crescimento capilar, de cronograma capilar, conteúdos mais técnicos também, com base no que eu estudei na época que eu estudava estética, terapia capilar. Então, são conteúdos assim mais detalhadinhos, sabe? Mesmo como um bônus, um extra, como forma de gratidão para quem também escolheu apoiar o canal dessa forma. Agora eu vou terminar de finalizar esse cabelo aqui pra gente fazer um bolinho e um cafezinho da tarde, que eu já tô pensando no meu bolinho e no meu cafezinho. Já deu fome, gente. Enquanto o bolo tá assando, eu tenho uma coisa muito legal pra abrir com vocês. Um calendário do Advento, o meu primeiro calendário do Advento. E aqui é muito comum ter, assim, nesse final de ano, perto do Natal. Tem na Sephora, tem no mercado, em todas as lojas que você vai, tem um calendário do Advento. E pelo menos eu não me lembro disso ser comum no Brasil, mas se é, me deixa aqui nos comentários, porque talvez eu morasse numa caverna. E esse aqui é o meu primeiro, e a intenção é que você abra a cada dia uma caixinha dessa até o dia 25. E você vai encontrar um produtinho aqui. Como esse é da Primor, ele tem produtos de beleza, né? Então, dia 1. É esse tamaninho.
Um sérum da Guerlain, pequenininho, pra levar em viagem. Poderia ser o grande? Poderia, mas pequenininho já, ó. Que fofucho. Está pesadinho. Kerastase, Gênesis. Essa linha é muito cheirosa. Essa aqui eu adorei. É uma caixa pequena. Oh! Gente, tá babado esses 3 primeiros, hein? Prada Paradox, o perfume miniatura dele. Esse perfume é uma delícia. Amei. Amei esse. Tenho um vício em ficar cheirosa na rua. E quando eu sinto que meu perfume já está indo, com Deus, eu sempre tenho um perfuminho na bolsa pra retocar. 4. Eu acho que é tipo uma ampola... É uma ampola facial. Tipo assim, deve ser meio que um sérum pequenininho, sabe? Ou pra misturar numa máscara, não sei. Mas esse é bem sem graça. O 5 é bem grandão, hein? Mas a caixa é pequenininha aqui dentro. Eles botam só pra me enganar. É um sérum coreano, provavelmente. Não conheço essa marca, mas é coreano. Vi aqui agora. É um sérum facial solar, tipo com proteção solar. Amei. Nem sei se é bom. Dia 6. Vamos lá. Gente, negocinho pequenininho. Shiseido, coisas chiques. Ó, tamanho bem pequenininho, né? Caramba. Eu queria um calendário desse pra todos os dias do ano. Número 7, pesadinho também. Um shampoo de cafeína, ó, dessa marca aqui. Mas eu acho que é pra me enganar também, porque o 5 também era grande. Amo, 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 amo. Eu tenho uma aqui e eu tenho mesmo essa pequenininha e ela dura muito, gente. Então, isso aqui pro verão é maravilhoso e também às vezes pra hidratar só a maquiagem já é perfeito. Que é a água termal da Avène. 9. Também bem grande, hein? Gente, não... Tá de brincadeira. Bota o 9 num caixão desse pra vir uma amostra. Ó, bem pequenininho também. Um perfume Marc Jacobs. Eu gosto muito dos perfumes deles. Deixa eu ver esse. Se for tipo... é o Daisy Wild. Gostoso. Pesadinho, dia 11, gente. É um toner, também coreano. Gosto muito, porque já é mais uma coisinha pra eu testar. E esses produtos coreanos eu tenho me dado muito bem com eles, então... Vamos ver. Já sabemos que os grandes não estão entregando muito. É um creme para as mãos. Nutritivo, reparador, nananana. Gosto. Para peles extra secas. Minha pele é extra seca? Não, mas eu amo essas coisas que são para pele extra seca. 3 é bem pequenininho, gente, ó. E bem leve. Um blush mais bronze. Bem pequeno também. Eu no dia 13 ficaria tristinha. 14 tá pesado. É uma caixa grande. Está pesado. Esse perfume capilar aqui, ó. Eu já tinha visto isso na loja, gente. Quando eu entro naquela loja, eu fico doidinha, porque tem muita coisa. E o preço é sempre melhor lá. Então, quando eu entro, eu fico assim, vendo novidade, buscando coisa. Sempre tem coisa diferente também. E eu tinha visto esse perfume. Capilar. Não sei se é bom. Tenho até medo de... Tem cheiro de nada isso. Esse aqui não é o perfume capilar, não. O perfume capilar é idêntico a esse frasco, mas esse aqui é o Styling Spray. Ele é pra finalizar o cabelo. Então esquece o que eu falei, por isso que ele não tem cheiro. Dia 15. Mont Blanc Parfum. É bem forte.
Mas é bom, mas assim, bem masculino também. Sérum da Eucerin. Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent. Será que é um batomzinho? Ah, que bonitinho, gente. O tamanho disso aqui. Isso é um lip balm, que gracinha. Olha que fofura. Skin Food, nutrição intensiva para cara e corpo. Eu amo essa marca. Sun by Me. Eles mandaram... Isso é o quê? É uma máscara? Sim, é uma máscara com retinol. Eu tenho o sérum dessa linha e essa linha é maravilhosa. Vela, máscara intensa da Vela. Gosto muito. Ai, gente, que fofura! Olha o tamanhinho desse La Vie Belle. É um lápis. É um lápis preto. Quase não uso lápis preto, mas é sempre bom ter, né? 23. Hidratante com fator de proteção 50 da Neutrogena. Outra coisinha da Guerlain, mas também miniatura. E o 25 veio separado, veio assim, ó, nessa cartinha. E é uma máscara... É uma máscara? De aloe vera coreana. Balanço geral, o que que eu achei? Eu amei a maioria dos produtos aqui, tipo, tem um ou outro que eu não sei se vai dar certo porque é tipo base, eu achei muito pequenininho. Queria que viesse mais do tamanho real? Queria, mas aí também eu acho que é querer demais, né? Por ser um calendário do advento. Eu não adorei abrir com vocês, vocês gostaram? Porque foram muitas caixas. Olha, amigas, não sei se deu certo, porque foi a primeira vez, eu achei só que a farofinha desceu um pouco, mas ele tá com uma crostinha bem gostosinha. Do jeitinho que eu amo. Vamos cortar pra ver se o sabor, que é o mais importante, está bom. O doce de leite escorrendo, olha isso. Hora da Ana Maria Braga. Gente, muito bom. Meu Deus. Eu ainda achei que poderia dar errado, porque a farofinha deu uma afundada, mas tá muito gostoso. Só faço.